Saúde, educação, segurança, cidadania. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprova 78 projetos no primeiro semestre deste ano. E leis de autoria dos parlamentares paulistas entram em campo e incentivam o esporte e o futebol feminino. Agora 8 horas e 30 minutos. Excelente dia para você, quem nos acompanha pela TV ou internet. Hoje é terça-feira, 23 de julho de 2024. Este é o Informe SP, primeira edição. A notícia está em destaque no Informe SP. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou 78 projetos de lei no primeiro semestre deste ano. Saúde, educação, trabalho, segurança. Os projetos envolvem diversas áreas fundamentais para a população e para todo o estado de São Paulo. A aprovação de 78 projetos no primeiro semestre de 2024 engloba as propostas votadas pelo plenário da Casa. Também foram realizadas 38 sessões extraordinárias e mais de 100 reuniões das comissões entre fevereiro e junho deste ano. As proposituras tratam sobre as principais demandas do Estado. Boa parte dos projetos já seguiu para avaliação do Executivo e recebeu a sanção do governador Tarcísio de Freitas. Desse total, foram aprovados 53 projetos apenas no mês de junho. Na área da educação, foram aprovados projetos que promovem um ambiente escolar mais seguro e saudável para professores e alunos. Mas eu quero aqui fazer uma palavra de agradecimento a um projeto de minha autoria, o projeto 607 de 2023, que cria uma política de prevenção e combate a incêndio e fogo nas escolas da rede pública estadual, do ensino fundamental, médio e técnico. Ou seja, um agradecimento a cada um dos parlamentares pela aprovação desse projeto. A partir de agora, nós teremos uma espécie de CIPA, uma comissão interna para a prevenção de acidentes, com simulações e treinamentos de situações de emergência, para que, ao simular, as pessoas estejam preparadas para uma situação de caos. Para os alunos, foi aprovado o projeto 562 de 2023, que pretende colocar os profissionais do Centro de Referência da Assistência Social, CRAS, para realizar atendimento psicossocial aos estudantes da rede pública. Em apoio às vítimas de violência sexual, a LESP aprovou o projeto de lei 268 de 2023. Ele pretende ampliar o monitoramento de pessoas condenadas por estupro e estupro de vulnerável. É importante falar que dentro desse projeto, o estuprador não pode se aproximar de escolas públicas e de parques públicos. Então é um projeto viável. Eu tenho certeza que o governador Tarcísio vai ter essa sensibilidade de sancionar, até porque ele já fez uma parceria com o TJ e as pessoas e os crimes domésticos no nosso Brasil já são monitorados com tornozeleira eletrônica, com essa parceria entre o governo do estado e o TJ. Na área da saúde, para ampliar o cuidado e a prevenção de enfermidades, foi aprovado o projeto 868 de 2023, que distribui de forma gratuita o medidor contínuo de glicemia a portadores de diabetes tipo 1. Além disso, teve o PL 1475 de 2023, cujo objetivo é disciplinar o uso de mercúrio em procedimentos odontológicos. O projeto de lei de número 1611 de 2023, por exemplo, criou o Dia da Trabalhadora Doméstica e de Cuidados, com o objetivo de dar mais visibilidade e reconhecimento a essa classe de trabalhadoras. E hoje nós temos o nosso primeiro projeto de lei sancionado no estado de São Paulo. Agora sim, o dia 27 de abril é o Dia Estadual da Trabalhadora Doméstica e de Cuidados no estado de São Paulo. E a minha luta é para que nós possamos, de fato, se organizar, porque se não tem um dia que fala da gente, é a invisibilidade que permanece. Em busca de enfrentar os danos causados pelos transtornos psicológicos, os parlamentares aprovaram um projeto de lei de número 1201 de 2023, que cria a Semana Estadual do Não Te Julgo, Te Ajudo, de conscientização em relação ao tema. O PL de número 1302 de 2023
assegura que os prédios públicos paulistas tenham as condições necessárias para receber bebês e crianças, garantindo fraldários, por exemplo. A Alesp já se adequou e conta com a estrutura necessária, inaugurada no dia 27 de junho. Eu quero agradecer a aprovação, espero muito que esse projeto seja sancionado pelo governador Tarcísio e que a gente possa garantir que todos os prédios públicos do estado de São Paulo se tornem, de fato, espaços acolhedores para bebês, para crianças e para seus cuidadores. Obrigada, presidente. O projeto de lei 1473 de 2023 garante aos dependentes químicos que frequentam comunidades terapêuticas uma forma de denunciar maus-tratos, abusos e violência. Muitas vezes a gente ouve, se os deputados devem ouvir, deputado só dá nome de viaduto, deputado só faz dia comemorativo. Não. Olha os projetos que nós votamos nesta casa hoje, na área da saúde, na área da educação, na área do social, na área do meio ambiente, na questão do funcionalismo, na questão da violência contra as mulheres. Todas as pautas praticamente importantes para a sociedade. Exatamente isso, presidente. Olha, pessoal, nos últimos anos, a Alesp também tem trabalhado ativamente na criação e aprovação de leis que visam promover a inclusão social por meio do esporte. Incentivar a prática esportiva é uma das metas dos parlamentares, com projetos e leis que fortalecem a infraestrutura do futebol e como um todo, e também promovem o crescimento no número de mulheres em campo. Entre as iniciativas, destacam-se projetos que garantem recursos para a construção e reforma de campos, estádio e projetos que fomentam programas de base para jovens atletas e asseguram direitos para profissionais do esporte. Além disso, há um enfoque especial em medidas que promovem a igualdade de gênero, incentivando a participação feminina tanto em competições quanto em posições de liderança no futebol. Os deputados paulistas têm mostrado sensibilidade ao ouvir as demandas de clubes, atletas e torcedores, buscando soluções que atendam às necessidades de todos os envolvidos no cenário esportivo, como o projeto de lei de número 1497 de 2023, que institui o Dia das Mulheres do Futebol de Várzea, a ser comemorado anualmente no dia 9 de março, no estado de São Paulo. Outro destaque para a lei de número 13.918 de 2009, conhecida também como Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, responsável por financiar diversos projetos desportivos em todas as regiões. Pensando também na segurança dos torcedores nos estádios de futebol, o Parlamento deu origem à Lei de número 9.470, de 1996, que estabelece diversas regras visando uma experiência confortável e organizada para os espectadores. O futebol tem uma história rica e fascinante no país, desde a primeira bola que rolou em campos improvisados até os estádios modernos e superlotados. O esporte evoluiu, influenciando a vida de milhões de brasileiros. E o Charles Miller teve a ideia de trazer o livro de regras, né? O futebol já era praticado antes disso, né? Mas não existiam as regras, não tinham muito conhecimento, né, do que eram as regras do futebol. E aí ele vem para cá e traz as regras de futebol e funda os primeiros times, né? É assim que começa o futebol no Brasil. Em São Paulo, o Museu do Futebol é um espaço voltado para os mais diferentes assuntos envolvendo a história do esporte. O futebol faz parte da vida de todo mundo, né? Tem gente que não gosta de futebol, mas de alguma forma o futebol faz parte da vida dela. E esse museu celebra o futebol, não é um museu que fala de time A, time B, time C. É para contar um pouco dessa história e como o brasileiro se identifica, né, a coisa da identidade nacional com o futebol. Mais do que um esporte, o futebol no Brasil é um fenômeno social e cultural. A paixão pelo futebol une pessoas de todas as idades, gêneros e classes sociais, tornando-se um poderoso elemento na coesão nacional. Acho que o futebol ele é a essência do brasileiro, é a coisa que passa de pai para filho, né? Então a gente tem que trazer eles aí para eles conhecerem que o futebol não começou hoje, começou de muito tempo atrás. E é justamente essa bola que vem transformando a vida de milhares de jovens por esse país. O futebol deixou de ser apenas um esporte
e se tornou uma paixão nacional. A Beatriz é um exemplo disso. Desde pequena sonha em ser uma estrela do futebol brasileiro. Espero conseguir que muitas meninas se inspirem em mim. Eu acredito que o futebol feminino está aumentando, isso é muito importante e eu acho que é isso. Sua família te apoia? Sim, me apoiam muito desde pequena e acreditam que eu vou conseguir realizar meu sonho. É isso aí, né? As pessoas, quando realizam sonhos, estão para lá de felizes. Que bom, vamos incentivar sempre. Pessoal, a gente vai mudar de assunto agora para falar de preservação do meio ambiente, soluções para os problemas climáticos em nosso planeta. O planeta Terra, né, tem enfrentado muitos problemas nessa área. Todas essas questões foram debatidas por adolescentes do projeto Clima e Saúde, que tem como principal objetivo trabalhar por um futuro mais sustentável e saudável. Eu e você somos árvores vivas. Essa turminha veio do município de Taboão da Serra para apresentar o resultado do projeto Clima e Saúde, uma parceria entre o Instituto Árvores Vivas, a Casa do Adolescente do Estado de São Paulo, com o apoio da deputada Marina Elou, da Rede Sustentabilidade. O projeto foi muito legal por conta da interatividade que a gente teve com a natureza e a conscientização, né, sobre o meio ambiente, tudo que está acontecendo, que tem que ter muita sabedoria. O projeto nos proporcionou momentos muito bons, ainda mais em união. A gente teve momentos de mexer com plantas, a gente pôde ser consciente daquilo que a gente estava fazendo. Quando eles falam disso, que falta o verde, e quando eles plantam na casa do adolescente, faz uma horta lá, muda toda a trajetória. E aí eles querendo levar frutos para casa, levar sementes para casa, para plantar em casa. Eu acho que isso foi transformador, né? Deles mostrarem que é capaz de fazer isso num pequeno espaço. Então, é possível. Durante 6 meses, os adolescentes discutiram os principais problemas do meio ambiente na região e formularam um documento com 120 ações para proteger o meio ambiente. Eles trazem muita perspectiva, as principais ações que eles olham trazem referências de assuntos vinculados à arborização, água e saneamento e infraestrutura da região onde eles vivem, que precisa de investimento, soluções baseadas na natureza, para que seja regenerada a cidade e o bairro onde eles vivem. Essa é uma das ações da Frente Parlamentar Ambientalista, coordenada pela deputada Marina Elou, da Rede Sustentabilidade. A gente está falando da qualidade do ar que eles respiram, do contato com a natureza e da perspectiva de responsabilidade das mudanças climáticas. Os adolescentes são profundamente impactados pelo modelo de produção completamente insustentável em que a gente vive hoje, pelas mudanças climáticas, pelo impacto na qualidade do ar, na qualidade do desenvolvimento deles, e trazer eles para essa discussão do futuro é muito importante. É uma situação de emergência, não é mais uma situação qualquer, a gente está vivendo na pele, sentindo na pele isso. O calor, né, que eles sentem, o corpo humano ele não consegue, né, responder de uma maneira tão adequada assim, para a mudança brusca de temperatura, as temperaturas altas que a gente está atingindo. Os adolescentes, os jovens, as crianças são aqueles que vão viver no planeta no futuro e eles precisam estar no centro das discussões, precisam estar sendo incluídos diretamente na participação de toda a discussão climática que a gente tem no país. Bora ouvir as nossas crianças, os nossos adolescentes. Pessoal, olha, mais de 300 milhões de pessoas sofrem de asma em todo o planeta, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. E caminhar pode ser um grande remédio. Bora andar? Vamos, vem comigo. É o que revela, então, um estudo da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP. Acompanhe. O estudo da USP revela que caminhar pelo menos 7,5 mil passos por dia pode contribuir para o controle da asma moderada ou severa em adultos. Que caminhar é bom, todo mundo já sabia, para todas as doenças, né? Então, caminhar é bom para hipertensão, caminhar é bom para doenças cardíacas, caminhar é bom para a pessoa ficar mais saudável, mas o que ninguém sabia era quanto que caminhar é bom para pessoas com asma. E o que nós observamos é que as pessoas que caminham, e é importante dizer que elas têm que caminhar tomando a medicação, que quando elas caminham, elas têm um melhor tratamento da doença, ou seja, elas têm menos sintomas. Então é importante caminhar não só para as pessoas com asma, não só para a saúde do músculo, mas também para a saúde do pulmão e para diminuir os sintomas e, portanto,
as pessoas terem menos sintomas respiratórios por causa da asma. O sedentarismo pode acentuar os sintomas da asma, entre eles a dificuldade para respirar, a respiração rápida e curta e a tosse seca. Cerca de 6,4 milhões de brasileiros vivem com asma e fazem uso de remédios. O objetivo deste trabalho, que teve apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, foi investigar mais a fundo essa relação entre asma e atividade física. Os pesquisadores analisaram dados de 426 pessoas das cidades de São Paulo e Londrina, no Paraná, com asma moderada a grave. A poluição em si, o que acontece é que a pessoa com asma, ela tem mais reatividade das vias aéreas. Isso quer dizer que, quando você pega uma gripe, por exemplo, a sua via aérea tende a dar uma pequena fechada. Quando a pessoa tem asma, ela fecha mais. Então, neste caso, o que acontece é que tanto o ar muito frio, quanto o ar muito quente, quanto a poluição, podem aumentar a reatividade das vias aéreas. Mas isso aconteceu tanto em Londrina, que tem muito menos poluição, mas é mais frio, quanto em São Paulo, que tem mais poluição e é menos frio do que Londrina. Olha, se tem muita gente que vai andar, não é, por causa da saúde, para melhoria, então, para melhorar a respiração, também tem muita gente que vai andar, gastar sola de sapato procurando emprego hoje. Eu sei que sim, viu? Então, nosso recado é para você que mora no Guarujá, a aproximadamente 100 quilômetros aqui da capital paulista, tem oportunidade de emprego por lá, hein? São 147 vagas. Você que é pintor de estruturas metálicas, 50 vagas, operador de empilhadeira 10, carpinteiro 10, armador de estruturas de concreto, também 10 oportunidades, instalador de tubulação 10 e calceteiro. Calceteiro, gente, agora fiquei na dúvida o que é ser um calceteiro, mas a gente vai pesquisar e já vai trazer para você que não conhece. Existem 6 oportunidades, viu? Todas essas vagas estão no posto de atendimento ao trabalhador lá no Guarujá, no litoral do nosso estado. E você já sabe, né? A sua participação é de fundamental importância em nosso telejornal. Olha, calceteiro é de... Repita para mim, por favor, Nilma. Muito obrigado. Olha, calceteiro, a Nilma está trazendo para a gente aqui, é o que trabalha com pavimentação. Vivendo e aprendendo. Muito obrigado, viu, Nilma, por esclarecer aqui ao nosso telespectador. Então, você quer trabalhar nessa área, procure oportunidades. Existem 6 vagas lá no Guarujá. Recapitulando, então, você já sabe, a sua participação é de fundamental importância em nosso telejornal. Você já sabe, não é? Conosco na TV, também na internet, você pode acessar as redes sociais da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Instagram, Facebook, o X também. Caso você acesse então o X da Assembleia Legislativa, digite lá a hashtag InformeSP. Time, está na hora de um intervalo então, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações do Parlamento Paulista e também de todo o nosso estado. Até já. 8 horas mais 51 minutos da matina. Como é bom saber que você está aí do outro lado conosco, acompanhando as principais informações do maior parlamento estadual da América Latina. Agora a gente vai falar sobre um ato de amor e de muita responsabilidade, a adoção. Brasil, há mais de 33 mil famílias prontas para adotar e cerca de 4 mil crianças e adolescentes esperando por uma família, gente. Mas se o número de famílias é muito maior em relação ao de crianças, né, para adotar, por que será que a fila de adoção é tão grande assim no nosso Brasil? A resposta para essa pergunta e muitas outras você vai conferir agora no quadro Então Fala Defensoria, que conta hoje com a participação do Defensor Público do Estado de São Paulo, Luiz Gustavo Cordeiro Esturion. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Arthur. Obrigado. É uma honra estar aqui participando com vocês. Honra é nossa te receber por um assunto tão importante, não é? E aí a gente fez essa pergunta logo que acho que de cara para que você nos traga uma resposta. Esse número é maior, né? Então, como é que a gente vai justificar, então, né, essa situação?
Bom, Arthur, o grande gargalo costuma ser, na verdade, o fato de que há crianças de colocação um pouco difícil, né, que a gente chama. Então, há dificuldade quando a criança apresenta uma certa idade, né, o perfil de crianças acima de 7 anos, por exemplo, ou crianças com algum tipo de deficiência, ou grupos de irmãos. Isso normalmente gera um certo gargalo, né, porque os pretendentes à adoção também elegem um perfil, né, de sua escolha para que possam receber uma criança. E aí, então, quando a pessoa deseja adotar um bebê, costuma ser muito fácil, né, muito rápido. Agora, normalmente, esse número que fica alto, né, se dá justamente por conta dessas crianças mais velhas, crianças com algum tipo de deficiência e pouca opção por parte dos pretendentes à adoção de adotar esse tipo de perfil. Como é que funciona a adoção no Brasil? É um processo complexo, né? Mas hoje em dia ele não é muito demorado, ele na verdade é relativamente rápido, né? O nosso Estatuto da Criança e do Adolescente traz como um período de duração desse processo de habilitação o prazo de 120 dias, o que demora é se de fato a pessoa tiver um perfil muito restrito de criança e adolescente que pretende adotar. Então aí pode demorar, mas não é o processo em si, né? É a consequência da escolha da pessoa. E então, basta que a pessoa se dirija, né, à Justiça da Infância e Juventude, reúna ali os documentos que são necessários, ele se submete a uma avaliação técnica, né, as varas da infância possuem equipes técnicas, tem que participar também de programas obrigatórios de preparação para a adoção e, findo todo esse processo de preparação, o Ministério Público lança um parecer e o juiz também lança uma sentença deferindo ou não o seu pedido de habilitação para a adoção. E aí, então, você pode estar pronto para ingressar no Sistema Nacional de Adoção e receber uma criança como sua filha. Bom, existem diversos requisitos para esse processo de adoção, você já nos deu uma palhinha aí, mas vamos aprofundar isso, por favor, Luiz. Bom, não existe tantos requisitos legais, na verdade, né? O único requisito que a gente coloca é que a pessoa tenha 18 anos, né? Ela precisa ser maior de idade. Então, o ECA não coloca muitos outros. Então, não depende de estado civil, por exemplo, a pessoa pode adotar sendo solteira, sendo casada, vivendo em união estável, isso não tem muita diferença. Não depende da idade, né? Desde que seja maior de 18 anos. Não depende de orientação sexual, de crença, de situação financeira, nada disso interfere no pedido de habilitação, né? Como pretendente à adoção. Então, o que o ECA traz, na verdade, são mais as proibições, né? Então, por exemplo, a gente tem uma vedação ali no Estatuto da Criança e do Adolescente de que ascendentes adotem. Ascendentes são pai, mãe, avós, bisavós e assim por diante, né? Irmãos também não podem adotar, segundo o ECA. E o ECA também coloca ali uma diferença de idade mínima que tem que ter entre o adotante e o adotado. Então, há uma diferença mínima ali de 16 anos que tem que ter o adotante e o adotado. Então, cumpridos esses requisitos, não reunidos os documentos, né, e a pessoa submetendo as avaliações técnicas, aos cursos obrigatórios, ela pode adotar sem problema algum. A Defensoria Pública ajuda, auxilia e orienta as pessoas que querem adotar. Quais são as principais orientações, Luiz? Bom, a Defensoria Pública atua inicialmente na própria orientação jurídica, né? Porque a adoção, a gente sabe que ela é uma das formas que o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente traz de colocação em família substituta, né? Que são os termos do ECA. O que significa uma forma legal de um terceiro que não é o pai e a mãe poder cuidar de uma criança, né? Poder ter uma criança sob sua responsabilidade. E a gente tem, por exemplo, a adoção, que é a forma mais completa e mais intensa que alguém pode cuidar de uma criança. Porque a adoção, justamente, ela implica o rompimento, né, dos vínculos biológicos dessa criança com a família de origem e os adotantes passam a ser pai e mãe para todos os efeitos, né? Diferente, por exemplo, de uma medida de guarda, em que o guardião, sim, ele é responsável por conferir toda a assistência a uma criança ou adolescente, mas não existe, né, um rompimento de filiação biológica, o pai continua sendo pai, a mãe continua sendo a mãe, e a guarda também é mutável, né, ao contrário da adoção, que a princípio, pelo menos, é irrevogável. Então, num primeiro momento, a Defensoria Pública orienta, né, qual é a situação desse caso concreto que a parte está trazendo para a gente. Qual que é o desejo real dela? É adotar, é ter uma criança sob sua guarda. E aí a gente pode também orientar com relação aos documentos que são necessários, que também existem listas, né, para cada situação previstas em lei, que são necessárias para prosseguir com o seu pedido. E a Defensoria pode, então,
ajuizar pedidos, né? Tanto a habilitação dos pretendentes à adoção, como ajuizar ações de adoção, quando for o caso, né? É importante destacar que para a pessoa que pretende se habilitar como adotante, não é necessária a intervenção da Defensoria Pública ou de advogado, né? Ela pode ela mesma ir para uma vara da infância e juventude que atenda o seu endereço. Existem pesquisas aí no site do Tribunal de Justiça que possibilita que, a partir do seu endereço, a parte saiba qual é a vara da infância e juventude que atende e se dirija, então, diretamente às varas da infância e juventude e ali façam seu pedido. Ali, oficiosamente, o próprio juízo da infância e juventude vai dar encaminhamento a todo esse pedido, né? E, então, a atuação da Defensoria Pública com ações judiciais, ela costuma se dar principalmente nos casos de exceção ao cadastro, né? Você sabe que, como eu estava dizendo, existe a sistemática de habilitação, né, no cadastro, a pessoa que está interessada em adotar, né, uma criança, que não está com uma criança específica em vista. Até porque seria ilegal, né? Ninguém pode sair pegando uma criança na rua, não é? E tomando como sua, pode ser até um crime, inclusive, né? Mas existem situações em que o ECA possibilita a exceção ao cadastro, né? E nesses casos, a Defensoria Pública pode manejar a ação judicial cabível, né? E aí, exemplificando, o ECA traz, por exemplo, a adoção unilateral como uma possibilidade de adoção fora do cadastro. A adoção unilateral nada mais é do que você adotar o filho do seu cônjuge, né? Do seu companheiro. Existem outras hipóteses também, né? É possível a adoção fora do cadastro por pessoas que sejam parentes, obviamente fora das vedações de irmão e ascendentes, né, que eu disse anteriormente, e também por pessoas que já sejam guardiões ou tutores daquela criança há um certo tempo e já tenham desenvolvido um vínculo que ultrapassou os limites da guarda, né, que se formou ali de fato uma relação de afeto paterno-filial. Então, nesses casos também é possível ajuizar a ação de adoção diretamente. Você falou agora há pouco para a gente sobre os requisitos, não é? E diante dessa conversa você tem trazido diversas informações, mas existem também desafios nesse processo todo. E que muitas vezes um responsável, uma pessoa, enfim, que quer se tornar pai de uma outra pessoa, obviamente, acaba que sofrendo muito também essas demoras, existem uma série de situações. Quais seriam os principais desafios, além dessa própria demora, que também complica um pouco? Eu acho que o principal desafio, Arthur, seria a questão da informação mesmo, né? Porque o processo em si, como eu estava dizendo, ele não é tão demorado. O que pode demorar é a situação da pessoa eleger um perfil de criança que é o que é mais demandado. Então, normalmente a pessoa só deseja escolher bebês do sexo feminino, que seja da cor branca. Então, isso é que traz a grande demora, né? Na verdade, a gente sabe que a adoção é um ato de amor, de cuidado, mas ela envolve muito cuidado também com a criança, né? A gente está tratando de crianças e adolescentes que muitas vezes passaram por situação de violação de direitos, podem ter passado por situação de abandono. Então, elas têm ali marcas consigo que precisam de cuidado, demandam cuidado na aproximação. Então, não é de uma hora para outra, né? A Justiça da Infância e Juventude precisa avaliar a pessoa que está se habilitando a adoção, precisa também ir com cautela, seguindo os limites da criança ou adolescente. Então, tem tudo isso que são variáveis, né, que podem acarretar uma demora ou não. A aproximação normalmente é gradativa, né? Mesmo depois da habilitação, que não costuma ser a parte mais demorada, existe uma aproximação, né? A criança não vai imediatamente para a companhia do adotante, né? Existe uma aproximação. Se a criança vive em situação de acolhimento institucional, há inicialmente uma aproximação no serviço de acolhimento, né? No abrigo, aí vai havendo uma ampliação gradual da convivência até que possa ser iniciado o estágio de convivência, né? Que é aquele período em que a gente vai ver como é que se adapta a criança naquele lar e tudo dando certo, ao final é concedida realmente a adoção. Então, essa barreira informacional é uma delas. Outra é a questão da adaptação, né, que pode ser mais dificultosa ou não, dependendo do perfil dos envolvidos, mas isso tudo sempre acontece com o respaldo da vara da infância, né, com a equipe técnica, que costuma acompanhar todos os passos. Quando você fala sobre essa questão da adaptação, né, geralmente é mais difícil para a criança ou para a família que está adotando esse processo? Olha, é muito variável, né? A gente sabe que
talvez por isso também seja um certo gargalo, a criança, quando ela já tem mais experiência, né, e tem mais marcas, né, de situações de violação de direitos, isso pode gerar uma série de comportamentos que demandam, por exemplo, acompanhamento psicológico. E cabe também aos pretendentes à adoção entenderem isso, né? Que a pessoa traz uma história consigo, que ela precisa também de preparação. Então, por parte das duas partes, né? Pode ter um certo tipo de dificuldade, mas isso tudo é manejável, né? Cada um dos envolvidos tem que passar por atendimentos que forem necessários, psicoterápicos, por exemplo, para que seja possível a superação de eventuais problemas detectados, né? Em último caso, o que a gente quer evitar é uma devolução, né? Isso é muito traumático para a criança e adolescente, né? A gente não está tratando de produtos, a gente não está tratando de algo que você vai no supermercado, né? Então, por isso que é muito importante que isso seja feito com toda a cautela, né? E por isso também existe a eleição dos perfis, para que seja evitado esse tipo de situação, né? Muitas vezes a criança já passou na sua vida por situação de violação de direitos, um novo abandono, talvez marca que ela nunca mais consiga superar. Eu queria muito usar esse termo que você usou e estava esperando você usar antes de eu colocar justamente, né? Porque é uma pessoa que está ali, não é um produto, né? A gente não está num supermercado, mercadoria que a gente vai lá e escolhe. Isso tem, acho que, sido trabalhado ao longo do tempo, né, Luiz? Porque acho que as marcas, né? Aquela questão da criança, tem que ser um bebê branco, tem muito isso ainda, né, nesse processo. E aí, diante disso, né, é feita também, além da família querer fazer esse crivo de adotar, existe também um crivo da própria família. Quais são, na verdade, né, esses requisitos para a família? Quem que são essas famílias, né? Avaliação da família. As varas da infância e juventude possuem equipes técnicas, né? Normalmente é ali uma psicóloga, assistente social, que vão ser responsáveis por acompanhar esse pedido de adoção, né? Então, a pessoa, quando chega na vara da infância e juventude, faz o seu pedido de habilitação, normalmente já é marcada uma avaliação técnica. Então, o que a vara da infância vai estar preocupada, né? Em saber como é que essa família ou essa pessoa, né? Porque a adoção ela pode ser conjunta ou de uma pessoa sozinha, se vai haver um ambiente familiar harmonioso, quais as motivações, quais são as expectativas dessa família para receber uma criança, né? O nosso Estatuto da Criança e do Adolescente coloca ali como um dos, não é requisito, mas a adoção ela precisa trazer reais vantagens, né, para a pessoa que é adotada, para a criança ou adolescente que é adotado, e também tem que se fundar em motivação legítima por parte dos adotantes. O que é isso, né? É a necessidade de a criança estar entrando num novo lar pela necessidade de construir família, amor, de dar afeto, né? Então, se a pessoa está querendo adotar, por exemplo, para salvar um casamento, não, eu quero segurar o meu cônjuge, isso não é uma motivação legítima, né? A motivação é a construção de família, é que a criança seja recebida naquele lar como filho, né? Sem segundas intenções. Então, esse tipo de coisa é apurada. É apurada também a situação psicossocial da família, né? Claro que uma situação financeira não é motivo impeditivo, né, de ninguém para adotar, mas vai ser visto ali se existem condições mínimas, né, se existe segurança alimentar, e também daí é dever das equipes técnicas, do detectem alguma questão, encaminhar essa família para serviços de acompanhamento, programas de redistribuição de renda, para que seja superada alguma questão que seja detectada, porque de fato a pobreza não seria um motivo por si só, né, de impedir alguém de adotar, mas é preciso que aquela família demonstre ali um ambiente harmonioso, que possa receber essa criança com segurança. Tem inúmeros nomes aqui, nomenclaturas, né? No processo de adoção existe a entrega protegida, que é isso, o que seria? A entrega protegida também é conhecida às vezes entrega voluntária, né? É a situação em que uma mãe, uma gestante, logo após o parto, né, no caso da mãe, ela deseja entregar o seu filho à adoção por qualquer motivo que seja, né? E aí a gente tem uma regulamentação pelo Estatuto da Criança e do Adolescente que possibilita que isso seja feito sem demora, sem constrangimentos, e tem que ali que perquirir qual a motivação da mãe, né? Ela pode estar passando por uma série de situações na vida dela que a levam a essa decisão, e não nos cabe, né, esse tipo de perquirição. Mas
assim que a mãe ou gestante ainda também é possível demonstra esse interesse, ela deve ser encaminhada imediatamente a uma vara da infância e juventude para que seja iniciado um procedimento de acompanhamento, para que ela seja imediatamente encaminhada para a técnica, né, para que ela seja atendida, consiga ser acolhida, se tente entender ali o dela, ver se tem alguma coisa, alguma fragilidade que possa ser enfrentada, se ela está com uma decisão amadurecida. Não há problema nenhum. Então, a entrega protegida é essa possibilidade de haver a entrega, né? Por um lado, traz conforto para a mãe de poder fazer isso de forma mais rápida, então isso é uma diferença para o processo de adoção tradicional, né? Porque a criança já vai ser entregue diretamente, também resolve a situação jurídica daqui um pouco mais rápido, porque a mãe concordando, né, com essa entrega, a criança já vai ficar habilitada à adoção de forma bastante célere. A mãe tem algum tipo de direito em relação a isso? Sim, existe uma série de direitos. Ela tem direito ao sigilo da entrega, se ela assim desejar, né? E esse sigilo, inclusive, nível, né, pode ser colocado diante do próprio pai ou de outros família. Ela não precisa contar para ninguém. Ou, se por outro lado ela quiser indicar pai ou quiser indicar algum membro da família extensa, que a gente chama, né, que é aquela família além do pai e mãe, tios, avós, enfim, da criança, ela também pode, tem esse direito. Ela tem o direito de ser atendida pela equipe técnica, de receber encaminhamentos. Ela tem direito à orientação jurídica, né? E aí a Defensoria Pública entra como um papel fundamental, porque, embora ela deva ser esclarecida também pela equipe técnica, é fundamental que ela tenha também direito à assistência jurídica integral e gratuita, que é aquilo que a Defensoria Pública faz. E aí, então, a gente tem recentemente editado, em 2023, a resolução número 485 do Conselho Nacional de Justiça, que coloca, né, esmiuçando ali o regramento do ECA, que a mãe que deseja entregar o filho, ela tem direito à nomeação de um defensor público, né? Caso não tenha constituído advogado, então a Defensoria Pública passa a acompanhar esse processo, e em especial numa audiência, né? Porque é obrigatória a realização de uma audiência para que perante o juiz a mulher decida, né, após ser orientada, né, juridicamente, após ter passado pela equipe técnica da Vara da Infância, se ela está realmente com essa decisão amadurecida e que isso possa ser ratificado perante o juiz. E aí, então, fazendo, essa criança pode ser imediatamente colocada em família substituta, claro que com as cautelas que a gente vem conversando aqui. Mas a criança já poderia ser colocada e a mãe também não precisaria passar por mais processos mais demorados que isso, né? E também existe, por fim, um direito ao arrependimento, né? Após 10 dias da sentença, a mãe ainda pode se retratar desse consentimento do encaminhamento do filho para a adoção. Então, basicamente, seria isso. Agora, numa situação, numa eventual... ela não se arrepende, beleza? O filho foi adotado, a criança foi adotada. Agora, é possível que ela também acompanhe esse processo, a criança, depois o crescimento? Como é que fica isso? Porque, de repente, tem gente que queira fazer isso. Não, a adoção, como eu até mencionei de passagem no início, ela implica rompimento, né? Então, ela implica que a família de origem ela não vai ter mais contato com a criança, né? Então, você vai deixar de ser a mãe, você vai deixar de ser o pai, para que essa criança tenha uma nova família. Então, a princípio... não existe nenhum tipo de mecanismo ou de direito de acompanhar essa criança. O que existe é um direito da própria criança ou adolescente de saber sobre a sua própria história. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que toda criança ou adolescente que passou por processo de adoção possa ter direito ao acesso à sua própria história. Então, ele tem direito de acessar o processo em que a medida foi concedida. Isso pode ser até conferido antes dos 18 anos, né, desde que ele tenha ali um acompanhamento da Vara da Infância, mas com 18 anos, indubitavelmente, há esse direito, né? Mas por parte da família, não existe esse direito. Por isso que a gente até distingue, né? O que é, de fato, o melhor instituto ali. Se seria só uma guarda, se seria uma adoção, porque a adoção, ela traz essas consequências mais gravosas do rompimento de todos os vínculos de origem. Existe algum caso emblemático que vocês acompanharam? Olha, todos os casos de adoção trazem uma certa emoção, né? Porque
principalmente os casos de fora do cadastro, que nas hipóteses legais a pessoa já cuida de uma criança, normalmente o que a gente vê é que já se formou ali um vínculo, né, paterno-filial. E aí a criança, conforme vai crescendo, vai vendo que o seu documento não está os mesmos nomes de quem ela considera como pai. Às vezes pode ter um irmãozinho que é biológico e tem os documentos que são, né, enfim, compatíveis com os nomes dos pais. Isso gera um sofrimento, né, um descompasso da realidade vivida por aquela família com a realidade dos seus documentos, né, com a realidade jurídica. Então, é sempre muito emocionante quando a gente consegue a adoção no final, né? Normalmente são audiências de julgamentos com muita emoção, que as pessoas acabam podendo cair no choro no final, né? E justamente por ser o ponto culminante, né, de ter passado por um processo em que finalmente se reconheceu, né, aquela criança ou adolescente como filho daquela família que já cuida dele, como se filho fosse, né? De fato é um filho, mas de direito passa a ser só ao final do processo de adoção. Para citar um exemplo, a gente teve um caso recentemente de uma criança que passou por serviço de acolhimento, né? Ele tinha uma mãe que estava ali numa situação de uso abusivo de álcool, por vezes deixava a criança sozinha ou com terceiros, isso acabou gerando a situação de acolhimento institucional dessa criança. Só que essa mãe, no período que estava gestante, ela se relacionou com um companheiro que futuramente veio a procurar a Defensoria Pública. E esse companheiro acompanhou a gestação, acompanhou mais ou menos ali um pouco de longe o nascimento da criança, foi criando algum tipo de vínculo e depois que a criança foi acolhida, com a concordância da mãe, ele conseguiu tirar a criança do abrigo, né? Mediante guarda, conseguiu ser o guardião. Isso aconteceu lá em 2019. E aí ele cuidou da criança, passou um tempo, começou a se tratar como pai e filho, né? E aí em 2021, por meio da Defensoria Pública, a gente ajuizou uma ação de adoção, que foi durar alguns anos e só recentemente, agora em 2024, saiu a sentença de adoção. Mas por que isso? Porque ele trazia uma certa insegurança ali, não com relação à adoção, com isso ele era sempre muito seguro, porque ele se via de fato como pai daquela criança, aquela criança via como filha desse homem. E o que trazia uma certa dúvida dele é o fato dele ter se relacionado com aquela mãe na época da gravidez e ter uma certa dúvida se ele não era o pai de verdade. Né? Porque daí seria um processo, por exemplo, de reconhecimento de paternidade, né? Não seria propriamente uma adoção. E aí, no meio do processo, a pedido dele, a gente parou para fazer um exame de DNA, para ver se ele de fato era o pai. E no fim, o exame afastou a paternidade dele, né? Ele de fato não era o pai biológico. Mas o mais bonito disso tudo é que ele não titubeou, apesar do exame negativo, o que levou ele à ação de adoção foi justamente os vínculos de afeto que ele tinha construído, né? Então, na adoção a gente não está atrás do vínculo biológico, né? A gente está atrás do reconhecimento jurídico de uma situação que já existe no plano fático, né? Que no caso o tratamento dessa criança como filha desse pai, que de fato assim eles se tratavam dentro de casa e também fora de casa, né? Perante toda a sociedade eles se tratavam como pai e filho. Agora, Luiz, para a gente encerrando, né, esse nosso bate-papo aqui, diversas políticas públicas devem existir. O que poderia ser melhorado em relação a isso? Nós estamos na Casa Legislativa. Bom, o que há de mais importante, né, eu acredito que seja a edição de políticas públicas que principalmente foquem ali na possibilidade de adoção das crianças de difícil colocação, que a gente diz, né? Na possibilidade de adoção de grupo de irmãos, na possibilidade de adoção de crianças com deficiência, adolescentes mais velhos. Então, esse é o grande gargalo, né? Então, projetos de lei que tragam esse tipo de incentivo são muito bem-vindos, né? A gente tem também no âmbito do judiciário alguns projetos. Aqui o Tribunal de Justiça de São Paulo tem um programa que se chama Adote um Boa Noite, que se volta principalmente ao estímulo da adoção de crianças maiores de 7 anos de idade. Então, esse é um grande gargalo que a gente tem, né? E que eu acho que tem que ser o foco nesse momento. Com relação à entrega protegida, a gente tem também o trabalho da rede, né? A necessidade de formação constante dos profissionais para que, de fato, saibam qual a vara da infância que atende seu território, para que encaminhem a mãe sem constrangimento, respeitando o direito ao sigilo. Então, a mãe pode manifestar, por exemplo, perante serviços de saúde, perante serviços de assistência social, como CRAS, CREAS, perante conselhos tutelares. E é importante que toda essa rede, todo esse sistema de garantia de direitos da criança e adolescente
tenham conhecimento dos procedimentos, né, do direito ao sigilo, disso tudo. Então, acho que com relação à entrega protegida, o fato da capacitação da rede e a parte de adoção mesmo, eu acho que seria muito interessante que a gente tivesse, de fato, a edição de atos normativos que priorizassem, né, métodos de incentivo de adoção para crianças que teriam uma difícil colocação. Luiz Gustavo Cordeiro Sturion, defensor público da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Eu quero agradecer muito a presença do senhor aqui conosco, trazendo esses esclarecimentos tão importantes para o cidadão e cidadã paulistas. Muito obrigado. Eu que agradeço, estamos à disposição. A Defensoria Pública está disponível a todos os cidadãos. Desejando atendimento, é possível acionar o nosso atendimento por meio do nosso telefone 0800 773 4340, ou então, se tiver condições de fazer o atendimento virtual, acessando o site da Defensoria Pública e fazendo seu atendimento virtual ali por meio do nosso site. Muito obrigado. De nada, bom dia. E você que está aí do outro lado, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho voltaremos com mais informações do maior parlamento estadual da América Latina. Até já. E a gente conta para você que as férias de julho exigem atenção redobrada dos pais, não é? Os casos de intoxicação infantis são mais frequentes nessa época, já que os pequenos ficam o tempo todo em casa. Remédios abertos, produtos de limpeza e até enxaguante bucal podem provocar problemas de saúde nas crianças. Acompanhe. O período de férias traz alegria para a criançada e, ao mesmo tempo, exige o dobro de atenção de pais e cuidadores. Isso porque é no ambiente domiciliar que ocorrem acidentes que podem gerar graves consequências. A exploração de lugares e objetos é uma atividade natural e faz parte do desenvolvimento das crianças. Porém, essas mesmas atividades são as maiores causas de quedas, engasgamentos e intoxicações. Sempre lembrar, produtos de limpeza devem ficar em armários altos, armários trancados, não devem ficar à vista de crianças. Mesmo porque a maioria dos produtos que a gente comumente usa em casa, que tem na casa de todo mundo, por exemplo, água sanitária, é um produto que tem grande problema, tanto quanto a ingesta, quanto em relação ao contato e quanto à inalação da água sanitária. São problemas muito graves e muito frequentes na nossa prática pediátrica. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, a maior parte dos acidentes se dá por intoxicação através de remédios, produtos de limpeza e alimentos. Em 2023, foram registradas 538 internações por intoxicação por remédios, 137 por produtos químicos e 32 por alimentos, todas em crianças de 0 a 14 anos. Em 2019, 3.876 crianças foram hospitalizadas no país por esse motivo. A criança começa a salivar muito, pode se tornar agitada, pode fazer uns quadros de sonolência ou confusão mental, pode começar a trocar palavra, pode ter alteração da cor do lábio. Nesses casos, é imperativo que se procure rápido uma unidade básica de saúde ou uma UPA. O atendimento médico rápido é fundamental. Não dá, na dúvida, procurar o médico, não fazer uso de leite, de água, que pode, inclusive, às vezes piorar o quadro diante da ingesta desses medicamentos, dessas substâncias. Para prevenir acidentes com crianças, é importante se atentar às seguintes dicas: não armazenar medicamentos em locais de fácil acesso, manter produtos tóxicos em embalagens originais para não confundir as crianças, se atentar a produtos domésticos que podem ser ingeridos em grande quantidade por crianças, como enxaguante bucal, por exemplo, e guardar alimentos separados de produtos de limpeza e venenos. Vale ressaltar que os acidentes são mais comuns em crianças de até 4 anos e provocados pelos sentimentos de curiosidade e descoberta. Em casos de acidentes, o indicado é procurar imediatamente a unidade de saúde mais próxima de sua residência. O governo de São Paulo lançou um novo portal InfoSiga para reforçar ações que ajudem a reduzir mortes no trânsito. A plataforma, então, traz investimentos em inovação e tecnologia para auxiliar o direcionamento de políticas públicas de segurança viária nos 645 municípios paulistas.
O novo portal de dados do Sistema de Informações Gerenciais de Sinistros de Trânsito é uma ferramenta que dá transparência e acesso irrestrito para quem queira acompanhar o que acontece nas rodovias de todo o estado. Evandro Vale, coordenador técnico da Infosiga, destaca a importância dessa atualização. O Infosiga ele já existia, é um sistema amplamente consumido por municípios, órgãos que atuam no trânsito, mas agora ele passou por uma profunda reestruturação na parte de servidor, banco de dados, e isso aí foi tudo levado para um ambiente de nuvem, e toda a parte que a população enxerga, que as pessoas que consomem o sistema enxergam também. Então aqueles dashboards foram remodelados para ficarem mais intuitivos, mais simples de utilizar, para que a informação seja consumida de forma mais simples, inclusive pela imprensa. Depois de 8 anos, o novo Anuário Rodoviário de Acidentes volta a ser editado pelo Departamento de Estradas de Rodagem. Ele traz estatísticas e dados relativos a acidentes registrados na malha viária estadual em 2023 e servirá para orientar a formulação do Plano de Segurança Viária do Estado. É dito que as ações para a segurança no trânsito são baseadas em 3 pilares, né? As intervenções viárias, que são adequar o viário para um trânsito mais seguro, a parte de fiscalização e as ações educativas. Então, toda ação educativa visa uma maior conscientização das pessoas. Com o anuário, os gestores municipais vão encontrar a evolução e perfil da frota atual paulista de mais de 33 milhões de veículos, além de toda a estrutura operacional paulista de prestação de serviço 24 horas aos usuários. O Detran vem assumindo uma política que é adotada no mundo todo de visão zero, que é aquela ideia de não estabelecer uma meta zero, mas sim que nenhuma morte é aceitável. Todas as mortes devem ser analisadas, devem ser investigadas e sempre há ações que devem ser estudadas e aplicadas para que aquela morte não tivesse ocorrido. Isso aí, diversos países têm adotado isso, sempre focando em 0 mortes. Nenhuma morte no trânsito é aceitável. E foi criada aqui na Alesp a Frente Parlamentar que vai defender os interesses da pesca artesanal e dos trabalhadores ligados à área no estado. O Dia do Pescador é celebrado anualmente no Brasil em 29 de junho. A busca não apenas enaltecer essa profissão, que é tão importante para o país, mas também dar visibilidade às necessidades dos trabalhadores envolvidos nesta atividade. Segundo dados do governo federal divulgados em 2023, o Brasil conta com 1 milhão de pescadores. Destes, cerca de 507 mil são mulheres, representando 49% do total. O levantamento ainda revelou que o estado de São Paulo é o 6º maior em número de trabalhadores da pesca no país, com 27.930 pessoas. O setor da pesca é um setor que está no processo de expansão. É um setor que não vinha sendo acompanhado pela Embrapa e começa agora a ter um processo de alinhamento. Nesse período, tem detectado um crescimento da produção do pescado no estado de São Paulo, principalmente no processo de exportação. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, a Frente Parlamentar do Desenvolvimento e Proteção à Pesca Artesanal e Aquicultura acompanha as demandas do segmento. O grupo é coordenado pelo deputado Cláudio Marcolino, que falou sobre ações de incentivo à pesca no estado. Nós criamos aqui essa Frente Parlamentar em Defesa da Pesca Artesanal e da Aquicultura, porque é um setor que praticamente estava marginalizado pelo estado de São Paulo. Nós temos a colônia dos pescadores no litoral sul e litoral norte. Nós temos colônia de pescadores, principalmente as margens do rio Tietê. Foi criado aqui um Código da Pesca em 2022, que até hoje não foi regulamentado. Agora o governo começa a fazer um debate para revisar esse Código da Pesca, para garantir
um trabalho melhor estruturado dos pescadores no estado de São Paulo. Para garantir o equilíbrio do meio ambiente, buscar o consumo sustentável e assegurar a qualidade dos alimentos pescados que serão consumidos pela população, o Centro de Pesquisas Marítimas de Santos realiza estudos que norteiam ações de aquicultores, pescadores e instituições que trabalham diretamente com a pesca marítima. É uma atividade que ela fornece, né? Então, ali, 150 milhões é a nível de primeira comercialização. E os 10 mil pescadores são realmente pessoas que trabalham na produção. Mas isso, ao longo da cadeia de pescado, isso reverbera, né? A gente acaba alimentando ou produzindo peixe que é vendido não só em São Paulo, mas em outros estados também. Olha, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo faz um alerta às mães que estejam amamentando para a importância da doação de leite excedente. A maior rede de bancos de leite humano do país, que fica na capital paulista, registrou entre janeiro e abril do ano passado a coleta de um pouco mais de 19 mil litros de leite humano. O leite materno é um alimento vivo, possui anticorpos que são transmitidos da mãe para o bebê, além de ser rico em compostos nutricionais. São Paulo tem o maior banco de doação de leite, de fato, né? Então, a gente precisa que as mulheres estejam atentas. Os bebezinhos prematuros são as crianças que se beneficiam mais da doação de leite humano. Então, mais ou menos 1 litro de leite, Arthur, consegue atender 10 bebezinhos. Então, a gente está ajudando com um pouco uma série de crianças que estão precisando disso, já que estão internadas normalmente em UTI neonatal. O estado abriga postos de coleta de leite humano, somando 58 bancos e 52 SUS. O uso de leite materno nas unidades neonatais minimiza intercorrências durante a internação dos... Quase todas as maternidades, especialmente as maternidades que são ligadas ao SUS, elas têm uma sala de coleta de leite. Algumas funcionam só para coleta de leite dos pacientes que estão internados na instituição, mas as maiores, elas têm doação de leite para distribuir para a rede inteira, né? Então, o ideal é que você veja qual que é o local que tem perto da sua casa. Por isso que esse número vermelho é muito importante, porque aí você pode entrar em contato e saber aonde você pode doar. E como eu te disse, dependendo da localidade, estado, existem bancos que fazem até a retirada do leite em domicílio. Em 2024, houve aumento na doação de leite de 15 para 19 mil litros. Mesmo assim, é fundamental reforçar os estoques por meio do aumento do número de doadores. O manejo, ele quer orientações que são simples, que são as mesmas orientações que a gente dá para a mãe quando ela está tirando leite para guardar para o seu próprio bebê em casa. Então, antes do procedimento, o ideal é que você faça uma higiene simples da mama, que você lave bem a mão com água e sabão, seque bem, prenda os cabelos, se for possível, e a gente orienta aqui, especialmente para quem vai doar leite, se você puder usar máscara, é melhor. Você precisa esterilizar o pote. O ideal, existem hoje em dia uns potinhos próprios para conservação de leite que você compra, mas para doação são potes de vidro, que é o que a gente precisa. Esse pote tem que ser esterilizado, 15 minutos em água fervente, e depois ele tem que ser colocado para cá naturalmente, e aí ele é considerado estéril. E agora a gente tem um recado para você que mora em Sertãozinho, município a 335 quilômetros aqui da capital. A região está com mais de 140 vagas em aberto. Caminhoneiro, autônomo, servente de obras, alimentador de linha de produção, pedreiro, soldador e pintor de obras, algumas das muitas oportunidades em destaque. Todas estas estão disponíveis então por meio do posto de atendimento ao trabalhador lá da região em Sertãozinho. Eu aproveito e deixo aqui um abraço forte para o nosso colega e amigo Orlando Mota, lá de Sertãozinho também. E você já sabe, né? A sua participação é de fundamental importância em nosso telejornal. Acesse as redes sociais da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.
use a hashtag InformeSP no X. E não se esqueça também, tem o nosso site, né, o Portal de Notícias, o al.sp.gov.br. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho voltaremos com mais informações do maior parlamento estadual latino. Até já. Faltam 16 minutos para as 10 horas da manhã, nós estamos de volta com mais informações do Legislativo do Estado. Muito bem, falamos de doação de leite e agora o assunto é doação de sangue, que também não pode faltar, não é? Com as férias e o tempo mais frio, os estoques ficam mais baixos nos bancos de sangue. O alerta está bem ligado mesmo, viu, time? A Fundação ProSangue gentilmente recompor o volume de bolsas para atender aos hospitais. A gente vai conversar agora sobre esse assunto de forma remota com o Dr. César de Almeida Neto. Seja muito bem-vindo ao Informe SP Primeira Edição. Bom dia. Bom dia, Arthur Neves. Muito obrigado pela oportunidade de estar junto de vocês. A oportunidade é nossa, poder, verdade, divulgar essa preciosidade, né? Esse sangue cada vez mais preciso nos bancos de sangue, propriamente aí na ProSangue. E aí a gente vem com esse alerta, né? Como a gente disse na participação aqui do senhor, tempo mais frio, férias, as doações caem. Quais são os tipos de sangue mais necessitados? Então, Arthur, na verdade, toda doação é bem-vinda, mas atualmente os tipos sanguíneos que nós estamos tendo uma demanda maior são os negativos. Tipo O negativo, A negativo, B negativo, são os que a gente tem precisado mais. Mas todo tipo de doação é sempre bem-vinda, porque sempre ajudar alguém que vai precisar, seja para uma cirurgia, para manter a sua esperança de vida, alguém que está fazendo tratamento para uma doença oncológica, sejam vítimas de trauma, né? Então, todo tipo de doação sempre é bem-vinda. Além desse número alto, né, de pessoas que precisam do sangue, cada vez mais preciso, né? A gente sempre vem teclando isso aqui no Informe SP, essa necessidade da doação de sangue. Vocês atendem diversas instituições. Quantas seriam, né? E elas espalhadas por onde? Então, nós atendemos as instituições do Estado de São Paulo, principalmente aquelas localizadas na Grande São Paulo. Então, são mais de 100 instituições. Então, a gente atende instituições que estejam na cidade mesmo, em Guarulhos, Barueri, Osasco, outros municípios aqui próximos a São Paulo. E com isso, é importante, né, Arthur? Às vezes a gente está com um estoque um pouquinho melhor, um pouquinho pior, as pessoas não doarem e não continuarem doando, no momento esse estoque acaba baixando. Então, é importante para nós, que estamos agora comemorando 40 anos, a Fundação ProSangue comemora 40 anos, é sempre passar aquela mensagem para o doador. Se você não é um doador, doar sangue é muito fácil, venha doar. Se você já é um doador, continue doando conosco. Se cada um doasse ao menos 2 vezes por ano, não teríamos necessidade de estar, vamos dizer, fazendo campanhas toda hora pedindo doadores de sangue. Esse sangue, não é, doutor? Explique para a gente, por favor. Geralmente, o sangue é usado em que situações, né? Só para a gente ter essa ideia, por que tanta necessidade? Eu trabalho mais aqui no Hospital das Clínicas, na sede da ProSangue, que inclusive é o local que a gente está precisando de mais doadores. Aqui é o local que a gente está tendo essa semana, por exemplo, nós temos 1.000 vagas para doação que não foram preenchidas até o momento, quase 1.000 vagas, né? Então, aqui nós atendemos vários institutos. Então, o Instituto do Câncer é um dos nossos maiores clientes, o ICESP. Uma instituição que busca atender pessoas que tenham doenças cardíacas, pessoas que vão ser submetidas a cirurgias cardíacas. A gente tem o próprio pronto-socorro do HC, onde muitas vezes atendemos as vítimas de trauma. E, por fim, a gente tem toda uma parte de oncologia infantil, seja no Instituto da Criança, seja no Instituto de Tratamento do Câncer Infantil, Itaci, que a gente também tem uma demanda muito grande. Então, eu te diria que praticamente esses são os nossos maiores clientes no momento. Clientes que eu digo que a gente fornece sangue, né? Aqui dentro do Complexo HC.
Agora, geralmente, além do próprio sangue, existem os outros compostos do mesmo que vocês utilizam, não? Sim, isso é bem interessante, Arthur. Quando a gente doa sangue, a gente fala assim, eu doei uma bolsa de sangue. Na verdade, a gente pode estar beneficiando até 4 pessoas. Por quê? Porque aquela bolsa vai ser fracionada em componentes. Os glóbulos vermelhos para o tratamento das anemias, sejam agudas ou crônicas. O plasma para o tratamento das coagulopatias. As plaquetas para o tratamento daqueles pacientes que têm plaqueta baixa, principalmente os que recebem quimioterapia. E o crioprecipitado, que é um outro fator de coagulação, que ele vai servir para aqueles pacientes, por exemplo, transplante hepático, que o fígado não funciona e não produz os fatores de coagulação. Então, através de uma doação, você vai estar beneficiando até 4 pessoas. Então, esse é o lado mais bonito que eu acho que eu vejo na doação. Então, e a gente vai estar fazendo o bem sem olhar a quem, né? Então, são 4 pessoas diferentes. De repente, eu estou podendo salvar 4 vidas, né? Que é o processo da doação, doutor? Então, a doação, em geral, a gente atende através de um cadastramento prévio, com hora marcada, mas, eventualmente, tendo vaga, a pessoa vindo também, a gente consegue fazer um encaixe para que a pessoa faça a doação naquele momento. É sempre mais cômodo agendar pelo site. A partir do momento que agendou, você já pode até no próprio site fazer algumas perguntas, você já pode responder sobre sua saúde, e o site já vai te direcionar, olha, você é um bom candidato para doar, compareça dia tal hora. Ele vai chegar aqui, ele vai fazer um teste de anemia, ele vai ver sua pressão arterial, vai ver a sua frequência cardíaca e vai passar por uma entrevista com um profissional da área de saúde sobre aspectos que a doação possa influenciar tanto na saúde dele ou receber. Estando apto, ele passando por essas etapas, ele vai fazer a doação propriamente dita, que ocorre em torno de minutos. É um material estéril, descartável, de uso único, sem nenhum risco de contaminação. E também, para ser sincero com você, no meu ponto de vista, não sente uma pressãozinha ali no braço, mas é uma coisa muito leve, né? Que durante 10 minutos você vai estar passando por aquilo. Posteriormente, o doador é encaminhado para fazer uma reposição do volume de sangue que ele doou, ele vai receber hidratação, vai tomar um lanche e assim a gente encerra o ciclo da doação. Então é uma coisa rápida. Você, por exemplo, hoje está bem tranquilo aqui, está bem vazio, né, enfim, né? Eu acho que uma pessoa chegar aqui, talvez em 30 minutos já vai acabar fazendo a sua doação. Nossa, o senhor falou alguma coisa agora, olha, quase 10 para as 10 da manhã, não é? Na verdade, faltam 9 minutos para as 10 horas da manhã. Na hora do almoço, por exemplo, quem está na capital paulista sai correndo, passar aí, antes de almoçar, de fato, doar o sangue, doutor. Vamos, na verdade, trazer essa menção, não? Isso é um ponto importante, né, Arthur? 1 hora após o café da manhã, 2 horas após o almoço, tá? Que o sangue esteja muito gorduroso. A pessoa tem que ter mais de 50 quilos, a idade de 16 a 18, a autorização do pai ou responsável, dos pais ou responsáveis, e depois até os 60 anos, tranquilo. Acima de 60 anos, se você doou, aí não pode. Agora, se você já doou alguma vez acima de 60 anos, você pode doar até 60 anos. Então, essas são as condições básicas. Você precisa ter boa saúde, você não pode ser portador de infecção contagiosa. As vacinas, algumas têm algum prazo que varia, às vezes, de dias até semana, tá? Então, qualquer dúvida pode entrar em contato conosco através dos nossos canais. E, assim, a doação é algo realmente muito fácil, muito simples. Eu acho que quem doou vai falar, poxa vida, eu nunca tinha doado, eu não sabia que isso era tão fácil assim, que eu podia, né, tantas pessoas de uma vez. Doutor, falou agora há pouco sobre a realidade no hospital, no HSEC, no Hospital das Clínicas. Mas os senhores atendem, então, diversos outros municípios, não é isso, no nosso estado. Existe algum município mais crítica nesse exato momento que também precisa da ajuda? Então, nesse momento, a gente tem até conseguido, na semana passada, essa semana, a gente tem conseguido atender bastante esses outros municípios em volta da Grande São Paulo, porque, coincidentemente, o mês de julho é inclusive o mês do bombeiro, né? Então, a gente está fazendo algumas campanhas com o Corpo de Bombeiros, eles têm nos ajudado bastante, e tem uma doadores, e a gente tem um programa também, Arthur, de coleta externa, que é muito interessante, que a gente vai até
um condomínio, a gente vai até uma instituição militar, a gente vai à empresa. Então, temos várias empresas que a gente atende com esse programa de coleta externa, Polícia Militar, bombeiros, a própria Lesp, já fizemos várias campanhas com vocês aí, que foram muito bem sucedidas. Então, a gente também tem essa possibilidade. Então, esse mês, como a gente já saiu das férias escolares, a gente, assim, aumentou um pouquinho a busca por esses parceiros, né, que a gente tem, né? Então, estamos conseguindo atender bem esses municípios. Hoje, eu liberei algumas transfusões para Barueri, eu liberei para Osasco, a gente conseguiu atender bem. Mas eu te digo assim, isso é hoje, né? Se as pessoas não verem doar, semana que vem já vai ter uma queda grande e realmente aí vai ser bem complicado. Então, por isso que é importante sempre manter essas campanhas em atividade, Arthur. Sem dúvida, doutora. O senhor, como é que faz, né? Por exemplo, de repente uma empresa quer ali fazer funcionários, né? Escolas reunir alunos, enfim, né? Faculdades no caso. Como é que faz? Tem que fazer um pedido para vocês, entrar em contato? Sim, a gente tem, através do nosso site, a pessoa pode enviar um e-mail para o Departamento de Coletas Externas, ou entrar em contato com o Fale Conosco, que a gente orienta também, e aí a gente vai ver a questão da data. É necessário fazer uma vistoria também no local, porque existem algumas exigências, né, que para você fazer uma coleta de sangue, né? Então você está saindo da nossa casa, né, no caso que é o HC, um dos nossos postos, né, na Grande São Paulo, e a gente acaba tendo que cumprir pré-requisitos para que a coleta seja segura, tanto para os doadores quanto para os trabalhadores também que estão indo lá fazer essa coleta. Então, tem um departamento, a gente tem enfermeiros que vão ajudar a fazer a vistoria do local, e a gente vai também ter que ter um pré-cadastro, né, porque às vezes não dá para a gente também levar uma equipe inteira, né, para um determinado local e chegar lá as pessoas não estarem mobilizadas. Então é importante, né, que a empresa, a faculdade mobilize seus alunos, né, saibam já quais são as regras da doação. Então todo esse trabalho a gente vai fazendo, isso demanda um certo tempo e a nossa agenda, essas coletas, ela é bem procurada. Então se você realmente tiver interesse, você que está nos ouvindo, entre em contato conosco e entre em contato com o Departamento de Coletas Externas. O senhor mencionou, né, a Fundação fará 40 anos, então, nesse processo todo, né, de amadurecimento, tantas coisas, pessoas ajudadas em todo o nosso estado, gostaria da reflexão do senhor nessas 4 décadas, por estas 4 décadas. Então, eu tive a sorte de, nessas 4 décadas, participar de 3 décadas aqui da Fundação, então... eu me lembro que quando eu comecei aqui, Arthur, de cada 4 pessoas que doavam, uma bolsa era jogada fora. Por quê? Porque os doadores tinham alterações no sangue, doenças como o próprio HIV, né? Eu peguei essa época da epidemia do HIV, né? Hepatites, né? E com o tempo, a gente foi das nossas pesquisas, que a gente tem colaboração com instituições internacionais, como pesquisa do Grupo REDS, que é um grupo Brasil, Estados Unidos, a China já participou, Tailândia já participou, África do Sul também, alguns países europeus também. Então, a gente já foi através das pesquisas, melhorando os nossos processos, informatizando, fazendo que aqueles indivíduos que tinham alguma alteração sorológica passassem por uma consulta médica para ser orientados, referenciar, tratassem. E ao longo desses anos, a gente viu um muito grande nesse processo como um todo. Então, hoje em dia, por exemplo, cada 50 bolsas, somente uma não é usada. 50 que dão, somente uma, porque tem um exame alterado, né, ou algum problema. E essa também vai receber uma orientação, encaminhamento, né, para receber um tratamento. Então, eu acho que eu posso te dizer que nesses 30 anos, talvez esse é um ganho muito grande, mas que esse ganho não foi só devido à questão dos processos, mas sim a dedicação de cada colaborador que trabalha aqui conosco, que trouxe o seu conhecimento, as pesquisas que a gente desenvolveu. Inclusive, nós nos tornamos uma referência para a América Latina e talvez até para o mundo em termos de pesquisa. Então, por ano, temos diversas publicações em revistas
internacionais. Então, eu acho assim, que a gente faz um trabalho muito, muito bonito, um trabalho que eu me sinto muito orgulhoso de trabalhar aqui. E é lógico, falhas sempre ocorrem, algo que a gente possa melhorar sempre vai ter, mas eu acho que nós estamos abertos para buscar essa excelência que a gente vem buscando ao longo desses 40 anos. E é de praxe, viu, doutor, a gente sempre trazer nas nossas entrevistas aqui, mencionarmos, obviamente, porque nós estamos no maior parlamento Estado da América Latina, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E o senhor mencionou também na fala do senhor, durante o nosso bate-papo, que os senhores estiveram aqui na Assembleia Legislativa trazendo ações. Qual a contribuição da Assembleia Legislativa para fomentar cada vez mais vida e vida em abundância aos cidadãos paulistas? Então, a Assembleia Legislativa sempre tem nos apoiado, seja entrevistas no próprio local. Então, alguns jornalistas estiveram aqui e mostraram a realidade do doador, pegando as impressões daqueles indivíduos que estão doando sangue, e que isso é muito importante, né? Porque hoje eu estou falando, mas amanhã você pega uma pessoa de sangue, ele fala o que é, então ele está falando de doador para doador, né? Então, isso é um ponto. Vários pontos também que houve já no passado, como algumas situações em que procuraram, talvez, até algumas pessoas, por bem, até trazer alguns projetos de lei, que pudesse ajudar, mas que, na verdade, não estava ajudando muito a gente com a colaboração da Assembleia Legislativa, dos seus membros, né? Então, isso também foi muito importante, né? Porque, às vezes, por exemplo, Arthur, às vezes a pessoa pensa, a gente, por exemplo, a pessoa doa sangue, a gente, sei lá, se uma troca de óleo de carro, né? Então, sabe, parece ser uma grande, mas nem sempre é uma grande ideia, né? Porque as pessoas vão acabar vindo doar porque tem um interesse. A gente quer que a doação seja voluntária, né? A doação tem que ser voluntária. Por quê? Porque aí o sangue é seguro, o indivíduo está vindo doar para ajudar um terceiro, tem que ser altruísta, né? Então, sempre nos ajudou nesses aspectos. E outras leis também, inclusive, a gente precisou para fomentar a doação de sangue, a segurança do sangue, a ampliação de exames sorológicos, de testes feitos no sangue, a gente sempre contou com vocês da Assembleia. A gente contou, assim, de várias maneiras e a gente vem contando, então, por isso que hoje, quando a Kátia, que é do nosso departamento de marketing e comunicação, perguntou, o senhor pode dar uma entrevista para a Assembleia? Para mim é um prazer. Não é se eu posso, eu vou e é um prazer, porque realmente sempre colaboraram muito com a gente, tudo que a gente precisou. Então, agradeço muito a todos os membros, a cada um, porque a gente sabe que na hora que a gente precisa, a gente está com vocês. Doutor, nós quem agradecemos, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo está aqui de fato para cada vez mais trazer vida e vida em abundância aos 145 municípios do estado e, obviamente, aos cidadãos e cidadãs que fazem a vida acontecer nas nossas cidades. Doutor, muito obrigado pela presença do senhor, por essa entrevista e cada vez mais vamos chamar a atenção da nossa população, tão importante que é a doação de sangue. Muito obrigado. Obrigado, Arthur. E o sangue continue correndo na veia das pessoas que precisam. Muito obrigado. Vamos juntos. Doutor, um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. É aí, gente. Sem vida não tem arte. E por falar em a obra de Tarsila do Amaral, uma das mais renomadas artistas brasileiras, pode ser apreciada na estação Oscar Freire, da linha 4 amarela do metrô, na capital paulista. O legado artístico da pintora modernista faz parte do projeto Centenários do CCR, que pretende homenagear importantes nomes da cultura nacional. Quem passar pela estação Oscar Freire do metrô, ao andar já encontra margaridas espalhadas pelo... Elas fazem parte da exposição que apresenta a produção artística pintora modernista Tarsila do Amaral. A gente extraiu essa ideia ali do quadro das Margaridas Mário de Andrade, que é uma obra da Tarsila, que retrata um episódio da vida dela, onde ela estava com a Anita Malfatti no seu estúdio e ela foi surpreendida com uma série de margaridas, né, que Mário de Andrade foi entregar para elas, e a partir dali ela fez uma obra, né, em referência a essa situação. E aí a gente, né, preencheu a estação de margaridas.
A artista é a terceira homenageada do projeto Centenários do Instituto CCR, que promove o legado de grandes nomes da cultura brasileira. A exposição da Tarsila ela faz parte do projeto Centenários, que é um projeto que visa transformar a linha 4 do metrô na linha cultural. Então, homenageando artistas centenários brasileiros, então artistas que completaram anos, que são referências da diversidade da nossa cultura, né, e que retratam aí toda a riqueza da nossa cultura nas diversas modalidades da arte. A ideia é a gente completar as 11 estações da linha 4, então a gente tem uma linha cultural inteira preenchida e se consolidar, né, como um ponto do roteiro oficial da cidade. Na exposição, os visitantes vão encontrar painéis nos diferentes andares da estação que trazem as obras que marcaram a trajetória da artista, como autorretrato e gazo. A exposição também conta com este ambiente instagramável. A exposição ficará em cartaz até julho de 2025 na estação Oscar Freire, linha 4 amarela, das 4h40 à meia-noite, todos os dias. 10h05 é tempo de entregar o nosso horário para a programação da Rede Alesp. Eu quero agradecer a sua companhia, a sua participação no Informe SP primeira edição, lembrando que às 1h30 da tarde haverá a segunda edição deste telejornal com Sérgio Ero. Muito obrigado à nossa equipe de radialistas e jornalistas. Meu forte abraço para vocês. Nos encontraremos na programação da Rede Alesp, o maior parlamento estadual da América Latina.